Ô, meu velho, você acha que teu time é eterno? Você acha que teu time vai durar pro resto da vida? Não sei não, hein? A única coisa que é eterna, já dizia James Bond, são os diamantes. O resto, meu amigo, tudo acaba. Vocês vão ver aqui, ó, cinco times que foram expressivos, que ganharam títulos, que fizeram uma história, mas que hoje, ó, já era, não existem mais. E morreu. A gente vai começar falando, então, de um alviverde. O primeiro grande alviverde brasileiro, Andaraí. Sabe aquela novelinha que falava no tempo que Dom jogava no Andaraí? Então, o Andaraí, primeiro time que movimentou massas no Rio de Janeiro. Interessante, né? Ele movimentou massas. Então, o Alviverde do Andaraí era um time que tinha uma grande torcida. Ele foi fundado em 1909. Botafogo também, né? Foi fundado em 1909, junto com o Andaraí, mas o Andaraí no início da vida dele era maior do que o Botafogo. Tinha um campo na rua Barão de São Francisco, quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde é que é, e ele foi várias vezes vice-campeão, mas não era grande coisa, mas entretanto, era um time da massa, era um time que atraía a torcida naquela época. As pessoas iam de chapéuzinho, terno. O jogo de futebol era um acontecimento social, né? E o Dondon jogou realmente no Andaraí. O Dondon era o seu Antônio de Paula Silva. O Andaraí, em 1938, ele encerrou as atividades futebolísticas. Existiu mais alguns anos como clube social e depois acabou de vez. Esse foi o grande Andaraí, que foi grande e que não existe mais. Não era essa a intenção, sinceramente. Pois é, cara. E no Rio de Janeiro também teve um outro time relevante, importante na época, Paysandu Athletic Club, o PAC. Ele foi fundado por ingleses. Antigamente, quem introduziu os esportes modernos no Brasil foram os ingleses, né? Eles montaram muito esses clubes de cricket, alguns clubes de remo. Por isso existem tantos clubes aí de futebol e regatas, o Flamengo de futebol e regatas, etc. Porque os ingleses é que introduziram. O Paysandu Athletic foi criado em 1872 por ingleses para ser um clube de cricket. O Paysandu foi o primeiro time que trouxe uma bola de futebol para o Rio de Janeiro. O Paysandu importou a bola de futebol e aquele clube que era de cricket passou a ser um time de futebol. Tornou-se um dos grandes do Rio de Janeiro, sendo campeão em 1912. Em 1912 já tinha o Paysandu campeão. A primeira bola ainda existe, tá? A bola que eles trouxeram. Tá lá, dizem, tá lá no clube social, porque o Paysandu ainda existe como clube social. Futebol parou na década de 30, quando houve aquela alteração de profissionalizar o futebol. O futebol que era amador, tinha as ligas amadoras, passaram a ser profissionais. O Paysandu disse, não é para nós não, vamos parar com o futebol. E pararam, mas tinha torcida. Paysandu. Mas também não foi só no Rio de Janeiro que teve time relevante que foi embora. Num time gaúcho que tem uma importância muito grande na história do futebol do Rio Grande do Sul. Estou falando do Renner, do tricolor Renner, vermelho, preto e branco. Mas que tinha, ó, o distintivo da camisa era azul. Dá para entender? Não dá sim, dá para entender. O Renner era um time formado na fábrica de tintas Renner. Era um time de funcionários, mas que se profissionalizou ao longo do tempo. E em 1954, o Renner foi campeão gaúcho invicto. Olha só, a dupla Grenal já mandava no Rio Grande do Sul. E veio um time lá chamado Renner, quebrou essa hegemonia, foi campeão invicto e por isso adquiriu o apelido de Papão de 54. O Renner tinha muita torcida, extrapolou da fábrica, evidente, né? Era um time da massa, né? Tinha um estádio para quase 10 mil pessoas e que enchia durante os jogos. E aí, a fábrica da Renner naquela época teve uns problemas financeiros, andou balangando. O que aconteceu? Vamos acabar com o time. Em 1958, o Renner finou-se. Analisa, pensa. Será que se o Renner tivesse permanecido, Grenal seria tão Grenal quanto é hoje?
Vamos continuar no sul do Brasil. Em 1945, a cidade de Criciúma, essa cidade que é uma cidade cheia de minas de carvão ali no sul do estado de Santa Catarina, os mineiros andavam meio complicados lá, andavam querendo fazer uma greve, reclamação, etc. O que os patrões, o que os mineradores resolveram fazer? Vamos criar uma distração aqui. E a distração que eles criaram foi fundando um time de futebol. E assim nasceu o Metropol Futebol Clube da cidade de Criciúma. Veja bem que é legal, né? Impedir uma greve, vamos fundar um time. A ideia inicial era para distrair o pessoal das minas, né? Distrair ali os mineiros. Vamos continuar aqui, joga a mina 1 com a mina 2, etc. Só que o Metropol se tornou maior do que isso. O Metropol extrapolou a situação e acabou se tornando o maior time de Santa Catarina. O Metropol foi várias vezes campeão catarinense, era maior que Figueirense, que Avaí, eram os times mais tradicionais. O Metropol passou por todo mundo, por cima de todo mundo e se tornou o maior de Santa Catarina. Foi o primeiro time de Santa Catarina que foi jogar na Europa e conseguiu aquele título meritório que existia antigamente, que era a fita azul, quando o time fazia uma excursão para a Europa e não perdia. E o Metropol disputou títulos nacionais. O título nacional mais relevante que o Metropol disputou foi a Taça do Brasil, que seria o que é hoje em dia a Copa do Brasil. O Metropol foi disputar a Taça do Brasil contra quem? Contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O Metropol tinha mais time que o Botafogo, hein? O Metropol ia ser campeão dessa Taça do Brasil. No dia do jogo, caiu aqueles toró no Rio de Janeiro, aqueles que faz enchente, que enche tudo que é córrego, etc. E o que a CBD, na época era CBD, não era CBF, era CBD. A CBD suspendeu o jogo por falta de condição climática, o Maracanã estava cheio d'água, chamou o Metropol e disse, olha, Metropol, volta para Santa Catarina, que depois a gente vê como é que vai fazer esse negócio aí. O Metropol pegou, viajou, isso foi em ano de 68. O Metropol viajou para Criciúma. Quando chegou em Criciúma, o Metropol recebeu a notícia que, naquela mesma noite que o Metropol chegou, o jogo foi remarcado para o Maracanã. O que aconteceu? O Botafogo entrou em campo, o Metropol perdeu por WO, perdeu a Taça do Brasil. Castigo, o Botafogo levou 21 anos para ganhar outro título depois dessa aí. E o Metropol é o seguinte, os caras chegaram à conclusão que nada ia adiantar. Por melhor que eles fossem, por mais time que eles tivessem, eles nunca superariam, eles nunca suplantariam as protetivas que naquela época os times de Rio e São Paulo tinham. Vocês estão de sacanagem! E aí disseram, quer saber de uma coisa? Não vamos mais jogar. E encerraram o time do Metropol. 1969. Pouco menos de um ano desse evento lá no Rio de Janeiro, o Metropol resolveu fechar as portas para o futebol e permanecer só como um clube social. O Metropol vai voltar, hein? Já tem notícia lá em Santa Catarina que tem um movimento que vai fazer o grande Metropol voltar e a gente vai ter um clássico lá em Criciúma, hein? O Metrocri, imaginem, o Crimetro Metropol. O que você acha? 11 vezes campeão paulista. Único tetracampeão do estado de São Paulo, no Campeonato Paulista. Primeiro time brasileiro a excursionar para a Europa e voltar invicto. Ganhar de 10, 9 partidas. Primeiro clube brasileiro que teve jogador negro, senhor Arthur Friedenreich. Estou falando de quem? Desse? Ou daquele? Estou falando, meu amigo, do Paulistano. Esse sim, se não tivesse acabado, não dava mais nem para esse, nem para esse, nem para esse e nem para aquele. Era paulistano, meu amigo. Esse sim foi um grande time. 11 vezes campeão paulista. Ninguém foi tantas vezes campeão paulista no início do futebol paulista. Ninguém até hoje superou a marca do paulistano de 4 vezes campeão seguido, tá? E que teve o primeiro craque brasileiro. O primeiro jogador considerado craque brasileiro foi
Friedenreich. Friedenreich podia jogar em qualquer time da Europa, podia jogar em qualquer lugar. Era um grande jogador. O paulistano era um tricolor, vermelho, preto e branco. Tem um tricolor em São Paulo, mas tem motivo, tá? Uma das origens do São Paulo é o paulistano. O paulistano que foi grande enquanto existiam as ligas paulistas, onde o futebol era mais amador. Quando o futebol começou a realmente se profissionalizar, o pessoal do paulistano, que tinha sido fundado também por ingleses, o pessoal do paulistano disse assim, no more, não queremos mais. A gente não quer mais ser profissional, a gente quer ser amador. Mas de amador, era um amadorismo já meio mandrake, né? Foi-se embora o paulistano. Tivesse ficado, imagine só, foi grande e não existe mais. Esses times que hoje são grandes, cuidado, será que vão existir para a eternidade? Só diamante, né? E daí, velho? Gostou? Gostou desse vídeo? Gostou do outro? Vai gostar dos próximos? Senta o dedo no canal, aperta o sininho, dá um likezinho. Vambora! Esse é o canal do Osmar Silveira.